essa noite, em nome de Jesus. Se você crê aí na sua casa, dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, obrigado, Joelson. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Tudo diferente, né? A gente assim gravando, vocês aqui me assistindo aí como se tivesse, né? Glória a Deus. Tem gente do lado de cá, gente do lado de cá, desse lado. Amém. Eu estou extremamente feliz em estar com você. Nós estamos começando hoje assim um novo tempo. A gente sempre tem essa ideia de um novo tempo, assim, mas é um revigoramento daquele tempo que Deus já tinha determinado para a gente dá assim uma renovada, uma rejuvenescida, e aí a gente começa então a dar glórias a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, e a sua obra é maravilhosa. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pela vida de todos os irmãos, pela contribuição que você tem dado. Ainda há pouco foi falado assim, e foi falado com muita ousadia e graça. São as suas ofertas, são os seus dízimos. Aliás, é a sua fidelidade que mantém o Evangelho de Jesus sendo pregado desde quando começou lá atrás, há muito tempo, né? A Bíblia fala que na época de Jesus, as mulheres elas eram responsáveis pela contribuição, pela ajuda. Tinha até um tesoureiro ladrão, mas mesmo assim Deus foi maravilhoso, o ministério foi completo, o Evangelho chegou nos 4 cantos da terra, e é maravilhoso nós falarmos desse Evangelho de amor, tá certo? E eu quero que você então medite comigo em algo. Antes, entretanto, deixa eu te dar só um aviso. Nos avisos que passou aqui ainda agora, falou que assim, nós estamos em lockdown. Por isso que a gente está nessa programação toda de culto, de treinamento, de preparação, de investimento em filmagem, tudo que a gente está em lockdown. Você pode ver que os cenários dos últimos cultos sempre foram aqui na sala de casa, então talvez você não vejam, mas, aliás, eu vou até pedir para mostrar, na verdade, tem como, usa uma das câmeras aí, usa uma das câmeras para mostrar, essa daqui é melhor, não é, Mi? Usa uma das câmeras para mostrar como é que está esse negócio aqui em casa, meio bagunçado, meio gente, né? E quando eu falo isso, eu não falo para isso, eu vou, tá filmando já, legal? Eu não vou, vocês estão aparecendo aí, tá todo mundo aí abençoado, já respaldado, é verdade, Deus ele tá no controle das coisas, aqui atrás também tem gente, e assim, Deus ele tem proporcionado a cada um de nós um tempo de graça, um tempo de misericórdia. Na verdade, quem nos guarda, e quem nos sara, e quem nos ajuda, e quem nos cura é o Senhor. A Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, em vão trabalham. Então, você é meu convidado especial para você continuar contribuindo, continuar ajudando, continuar fazendo com que essa obra não pare, tá bom? Assim, é a sua fidelidade que mantém o reino de Deus. Interessante, né? Porque Deus ele é dono de todas as coisas e precisa que nós sejamos fiéis. Porque a fidelidade não fala de dinheiro, a fidelidade fala de muitas outras coisas que estão intrínsecas no ter. Amém? Então deixa eu só lembrar um aviso com você então. Passou aqui ainda há pouco que nós teríamos, como a gente está em lockdown, foi liberado para nós termos culto com 10% das pessoas na igreja. Olha a prova. Aliás, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que eles são chamados segundo o seu propósito. Então isso aqui também vai contribuir para o nosso bem. Então, sendo assim, eu tinha pensado inicialmente nós temos 2 celebrações lá na igreja. Uma pela manhã e a outra à noite. Só que como vai ser o primeiro domingo, a gente vai estar voltando assim para o templo, depois de alguns dias, eu vou só dar uma adequada na programação. Ao invés de nós termos uma programação pela manhã e uma à noite, nós vamos ter uma programação à noite. Tá certo? Como lá o templo é bastante grande, então eu creio que você vai poder ir. E se você não tiver segurança em ir, eu entendo que é um momento muito crítico, você também vai poder assistir online, igual você está vendo agora, só que o cenário vai ser diferente, vai ser lá na igreja. Mas você também vai poder assistir e vai ser bênção. Então vai ter uma equipe lá trabalhando, na verdade só trabalhando aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente tem praticamente aqui umas 10, 12 pessoas trabalhando para que esse culto seja realizado.
Então, é um momento de muito empenho, de muito empenho mesmo, a fim de que a palavra de Deus seja manifestada de forma gloriosa na vida de todas as pessoas. Amém? Eu quero então meditar com você em algo. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Amém? 32, versículo 2. Talvez a versão que eu vou ler seja diferente da sua, mas você vai poder então acompanhar na versão que você está lendo aí na tela, tá bom? Isaías 32, versículo 2, diz o seguinte, eu vou ler na minha versão, você acompanha na que está projetando para você. Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Será como correntes de água em plena terra árida, como uma boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então, essa palavra, fora de um contexto, é uma palavra assim meio solta, apesar de muito bonita, mas assim meio solta, na verdade, né? Meio solta. Mas dentro de um contexto, deixa eu usar essa câmera aqui também, Mimi. Dentro de um contexto, então, é algo maravilhoso. É algo que a gente pode, então, aceitar e aprender e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, é algo tremendo. E agora, é claro que ela não está fora de um contexto. Então, quando a gente lê ela dentro de contexto, a gente vai ver que esses 4 capítulos de Isaías, 32, 33, 34 e 35, eles estão dentro da súmula, que são as profecias que Isaías deu, um grupo de profecias que ele liberou, tá certo? Que umas profecias que falam de um futuro. E quando a gente fala de um futuro, quero só que você medite em algo. Quando a gente fala de futuro, a gente sempre pensa de um futuro como sendo algo distante, algo que ainda vai acontecer, algo lá para longe. Na verdade, não é assim, não é dessa maneira. Se nós fôssemos pensados somente dessa maneira, algum tempo atrás, quando viram o socialismo sendo implantado na antiga União Soviética, pensavam que aquele era o futuro e que o mundo todo iria se desenhar naquele futuro. E hoje nós sabemos que aquele não era um futuro bom para a humanidade, que gerou muitas mortes, muito sofrimento, muita fome, inclusive. Então não era um futuro legal. Agora, quando nós falamos do profeta Isaías, das profecias futurísticas de Isaías, é claro que não é um futuro incerto. É algo que Deus tem determinado para o nosso bem, é algo que Deus tem determinado para Israel, é algo que Deus tem determinado para a sua igreja. Então é um futuro correto, tá certo? Então nesse futuro, você vê aí no capítulo 32 principalmente, Isaías fala que um rei vai governar. É um futuro legal. O rei, e esse rei nós sabemos que esse rei é Jesus Cristo. Um rei vai governar. No capítulo 33 ele fala que Jerusalém será liberta de toda opressão sofrida. Ou seja, são profecias futurísticas. Primeiro um rei governando, depois Jerusalém sendo liberta de toda opressão, tá certo? E no capítulo 34 fala que o mundo pecador também será julgado. Você vê que são ações futuristas. Um rei reinando, um novo rei, Jerusalém sendo liberta e o mundo pecador sendo julgado. E como quarto item dessa profecia, que é no capítulo 35, ele fala de um reino glorioso que será estabelecido. E a partir do 36, você tem uma narrativa diferenciada no livro de Isaías, tá bom? Então, tomando por base esses 4 capítulos, nós já vemos aí que existe um futuro de glória para quem crê em Jesus, para quem crê na sua igreja. Existe um futuro glorioso. E esse futuro glorioso, é lógico, nos fala de coisas boas. O profeta Jeremias, quando falava desse assunto, ele dizia, olha, Deus usando Jeremias, dizia, olha, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Não é um pensamento de dor, não é um pensamento de morte, não é um pensamento mas é um pensamento bom. É algo que vai lhes causar muita alegria, que não vai lhes causar dor. Então, e Deus, quando fala do futuro, preste atenção, é isso aí que está a chave. Deus não fala de um futuro na intenção de que nós paremos e de que nós fiquemos eternamente aguardando o futuro chegar. Não é assim. Quando Deus fala do futuro, Deus fala de um futuro de uma maneira que nós nos preparemos para viver o futuro que Ele está desenhando amanhã, para que nós vivenciemos hoje esse futuro. Então não é algo para nós vivermos daqui quando acontecer,
mas é algo que nós vivemos hoje. Então a tratativa de Deus é para a nossa vivência hoje, é para o nosso plano, o plano de salvação para a nossa vida hoje, tá certo? Então, para que quando esse futuro chegue, nós estejamos aptos a vivenciar nesse futuro de glória, futuro de graça, nós estejamos aptos a viver aquilo que Deus tem para nós. Não é algo futurista sem uma previsão certa, mas é algo que Deus fala ao nosso coração de uma maneira acertada, de uma maneira correta, de uma maneira pura, de uma maneira íntegra. Então, não é para que nós esperemos, mas é para que nós nos preparemos, para que nós vivenciemos essa cena nova, vivenciemos esse momento novo, já de maneira organizada. Você entende assim? Que Deus não faz algo, você entende assim ou não? Deus não faz algo, não fala de um futuro para você viver obstinadamente, achando, não, olha, quando o Senhor fala da salvação, não é para que nós, a salvação é a última coisa que a gente vai receber, né? Mas Deus não fala da salvação apenas esperando que nós sejamos salvos no futuro, mas que nós sejamos salvos no presente, que nós aprendamos a viver esse presente hoje. Então Jesus já disse para nós que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que nós somos pescadores de homens, que nós devemos ser solo fértil, que nós devemos ser como crianças, que nós, acima de tudo, devemos guardar a promessa que do Pai foi ouvida. Ou seja, são coisas que o Senhor falou para nós, que é para nós vivenciarmos hoje. Ele já disse que nós somos. Então, na sequência, quando o profeta Jeremias fala desse assunto, principalmente no capítulo 2, no versículo 32, no versículo 2 do capítulo 32, ele então nos convida, de uma maneira até que indireta, mas muito clara, ele nos convida para que nós hajamos no governo de um rei que governa. Tá certo? Então, nesse governo, quais são as prerrogativas desse governo que vai governar, desse rei? Fala, olha, sermos um esconderijo contra o vento. Isso é muito forte. Sermos um abrigo contra a tempestade. Terceiro, uma corrente de água em terra árida. E em quarto lugar, sermos uma boa sombra, como a de uma rocha em meio ao deserto. São narrativas, são construções, são fatos que, por si, nós já levaríamos um tempo muito grande para execuirmos, para explanarmos, para entendermos esse contexto. Então, para não sermos tão amplos, nós vamos mirar apenas no segundo contexto, no segundo conceito, que é um abrigo contra a tempestade, ou um abrigo contra as tempestades. Então, e essas coisas, lógico, não são para futuros longínquos. Nós não seremos transformados no futuro longínquo, mas nós seremos transformados a partir das atitudes que nós temos hoje, a partir da presentificação do momento que nós vivemos. Não é viver como se o céu fosse lá no futuro, não, mas é viver tendo o céu como sendo algo presente agora, tá certo? Não é para que nós esperemos o governo messiânico chegar, para que então nós adentremos e sejamos como um abrigo, não. É para nós sermos um abrigo hoje, é para nós vivenciarmos as coisas de Deus hoje. Você está entendendo? Então, um abrigo contra a tempestade. Nós sermos de Deus um abrigo contra a tempestade. Então, o que significa agir dessa maneira? O que importa? Quais são as atitudes? Quais são as formas? Quais são os meios que nos fazem com que nós sejamos um abrigo no meio da tempestade? Agora, é preciso que nós entendamos. O mundo está vivendo uma situação caótica. O mundo está vivendo uma situação desastrosa. O mundo está vivendo uma situação calamitosa, de muita calamidade. Então é natural que as pessoas busquem abrigo, que elas encontrem em nós os abrigos que elas procuram em Deus. Eu não posso dizer agora, então vá. Não é isso. Deus, Ele me outorgou essa liberdade, esse presente de ser um abrigo nessa época de dificuldade.
Ele nos outorgou, Ele nos deu. Então, quais são as atitudes que nós precisamos ter hoje, no meio de uma pandemia, gente morrendo no mundo todo? Você liga os jornais, parecem cenas de atrocidades mundiais, pessoas mortas de diversos modos. Então, são situações extremamente difíceis, que a nossa geração, a minha, talvez a sua, não tenhamos passado por isso, porque nós não vivemos, grande parte de nós, não viveu na Segunda Guerra Mundial, não enfrentou a Segunda Guerra Mundial, então nós não sabemos o que é isso. E agora, diante de tais situações, diante de tais críticas, nós precisamos, mais que nunca, no reino messiânico, como discípulos do Messias, como embaixador desse reino, sermos um abrigo em época de dificuldade para as pessoas, sermos um abrigo no meio da tempestade. E quando nós somos um abrigo no meio da tempestade, o que significa? Significa que as pessoas vão encontrar em nós o refúgio que elas precisam encontrar em Deus. Então, o primeiro exemplo que eu quero que você considere aí, nesse termo, assim, em termos de atitudes que nós precisamos ter para sermos um abrigo em época de dificuldade, no meio da tempestade. O primeiro exemplo está lá em Mateus, capítulo 8, versículos 23, 24, 25, 26. Eu vou ler com você, tá certo? Eu não tenho pressa, eu vou ler com você. Eu quero que você medite nessa palavra, porque Deus falou muito ao meu coração quando eu entendi esse assunto, tá certo? Mateus 8, versículo 23. Você vai ver aí uma versão diferente, mas não tem problema, você acompanha nessa versão que eu vou ler noutra versão, que você fica com as duas visões, tá certo? Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer? Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Olha que Jesus estava numa tempestade. Eu lembro de um irmão querido da igreja que fala sobre essa pregação da tempestade. Então, Jesus estava numa tempestade, os discípulos estavam na tempestade. Tá certo? E é claro que nós podemos ficar desesperados no meio da tempestade se nós não olharmos para os aspectos espirituais de que nós não estamos sozinhos na tempestade. Os discípulos se desesperaram porque ainda não criam e não sabiam que Jesus era o Senhor, inclusive dos ventos e dos mares. Então, naquele momento, quando eles se desesperaram, e pode ser que nós também, ao invés de sermos um abrigo no meio da tempestade, nós venhamos a nos desesperar no meio dos fatos, das ocorrências, das turbulências, dos ventos que são contrários. E ao invés de nós termos uma posição firme, o que é que eu aprendo com Jesus aqui, nessa postura dele? Eu aprendo nessa postura a ter calma e a ter autoridade quando a tempestade vem. Não é para ser um abrigo? Então eu preciso ter calma e é preciso ter autoridade. Jesus, ele ordenou e o mar se acalmou. Jesus levantou a sua voz e o mar, a tempestade findou. Então nós construímos. O problema quando nós não temos uma certeza é porque imaginemos nós, se nós estejamos no meio do mar e de repente o nosso barco começa a ser levado pelo vento de um lado para o outro, o que falta nesse barco? É lógico, falta nesse barco âncoras. Então por que nós nos desesperamos no meio da tempestade? Perdemos a esperança, ficamos aterrorizados. Por quê? Porque faltam-nos âncoras corporais e âncoras da própria alma. Nós estudamos muito sobre como construir âncoras da alma, como fortalecer a sua alma. Então, a ausência dessas âncoras faz com que nós nos desesperemos quando vem a tempestade. Isso é extremamente ruim. Nós construímos âncoras quando nós aprendemos a investir em relacionamentos. Relacionamentos falam, principalmente o relacionamento humano já por si já é muito bom. Nós construímos âncoras. É bom no meio da tempestade você ter para quem ligar, você tem com quem conversar, é muito
é muito bom. Mas um relacionamento ainda melhor que esse é o relacionamento que nós aprendemos a viver com Jesus. É o relacionamento que nós aprendemos a viver com o Senhor, porque se um relacionamento humano propicia uma autoridade sobre as tempestades e nos ensina a ter calma também, um relacionamento espiritual com o Senhor Jesus nos faz desfrutar de uma paz, de uma calma e de uma autoridade ainda mais profunda. Tudo na vida tem níveis, alturas, medidas. Então, quando a gente fala dessa questão da paz, da calma, tem pessoas que são mais ou menos calmos, ou são calmos por um minuto e estouram no momento seguinte, ou são desesperados. Não é isso. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós mantemos nosso relacionamento com Ele, mais nós vamos aprender a ser refúgio em meio à tempestade, tá certo? E pessoas, elas vivem desesperadas nesse sentido, tá certo? Com um barco prestes a ser naufragado. Por quê? Porque elas não encontram e não sabem ser abrigos em épocas de tempestades. Elas preferem talvez reclamar do vento, reclamar da situação, reclamar das coisas que acontecem, do que assumir uma postura de ter uma atitude coerente com ser um abrigo no meio da tempestade. É claro que eu não falo a pessoas incautas, a pessoas sem conhecimento, a pessoas... Não, eu falo a pessoas que têm relacionamentos com Deus, que conhecem do Evangelho, que não vão entrar quando vier a tempestade, não na sua vida, pode ser que não seja você, na tempestade, na vida do outro. É preciso ter calma, é preciso ter autoridade. É preciso então saber que quem vai entrar em ação ali não é você meramente, tá certo? Porque quem pensa e age como as demais pessoas, ficando amedrontado, ficando fugitivo, ele segue a multidão, e nós não fomos chamados para seguir a multidão, ao contrário, nós fomos chamados para ser discípulos. Só que os discípulos nessa situação aqui, eles tinham uma postura totalmente diferente da que o Senhor queria para eles. Eles ficaram o quê? Ficaram amedrontados, eles ficaram aterrorizados, porque no meio da tempestade Jesus dormia, tá certo? E é servindo de abrigo e dizendo assim, servindo de abrigo e dizendo assim, é preciso ter paz, é preciso descansar, é preciso então encontrar o Senhor no meio dessa luta, tá certo? Porque muitas vezes nós queremos dizer o seguinte: Senhor, assuma o controle dessa situação. Sabe quando que Deus assume o controle de uma situação? Quando nós aprendemos a assumir o controle dela. Deus se faz presente na situação, controlando ela, a partir do momento que nós nos portamos como discípulos e enviados dele no meio daquela situação. Então, no momento, naquela situação, quem está no controle? É claro que não é o inimigo. É claro que não é o inimigo. É Deus. E como é que Deus se faz controle, assume o controle daquela situação? À medida que nós assumimos. À medida que nós nos portamos como sendo algo de abrigo, como sendo lugar de refrigério. Então, Deus está no controle à medida que pessoas controladas por Ele assumem situações de riscos, situações de perigo, situações de tempestade. Deus assume o controle quando eu e você assumimos o controle da situação. Isso não é homocentrismo, na verdade, é ter certeza em quem nós servimos, é saber a quem nós servimos. Isso é muito forte. Então, com Jesus nós aprendemos que é preciso vencer o desespero. Vencer o desespero. Desesperar no meio da tempestade não resolve. Sabe, alguém traz um problema para você que você desespera. Desespero no meio da tempestade serve para mim, para você, não resolve. Aliás, até tumultua ainda mais a situação. Segundo, nós aprendemos que nós necessitamos exercer a autoridade que Ele nos concedeu em seu nome. Nossas palavras são poderosas quando aplicadas no contexto de fé.
Então vem a tempestade na nossa vida, na vida de alguém, numa luta. Se eu vivo o governo messiânico nesse momento, se eu estou sendo treinado para viver esse governo messiânico, então naquele momento, no contexto de fé, as minhas palavras terão autoridade. Você entende isso ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então as nossas palavras têm autoridade no contexto de fé. E praticar o controle de Deus à medida que assumimos o controle da situação. Porque como é que Deus se faz presente numa situação? Como é que Deus assume o controle? Quando nós assumimos. Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai mandar um arcanjo, Deus vai mandar um querubim, não serafim, controlar situações as quais nós estamos sendo treinados para sermos responsabilizados e responsáveis por ela. Nós estamos sendo... Por que você está vivendo hoje? Por que Deus ainda não te levou? Você está sendo preparado para assumir o governo, para assumir o reino no governo messiânico. Deus procura pessoas que têm a autoridade dele para assumir o governo, para assumir lugares de destaque no governo messiânico, e essas pessoas de destaque, naturalmente, serão eu, você, são todos aqueles que aprendem a usar o nome de Jesus de maneira correta, aprendem a assumir o controle. Usar a fé, nós aprendemos com Jesus a usar a fé. A fé não é somente um elemento de enfeite para a nossa salvação. O apóstolo Paulo falou: olha, a salvação vem não é pelas obras, é pela fé. Então eu tenho fé, eu sou salvo. Não, esse seria um patamar inicial da fé. A fé requer uma atitude muito mais presentificada e muito mais ativa do que meramente esperar a salvação. O apóstolo Paulo até falava em outras palavras, dizia o seguinte: olha, ele dizia, é necessário operar a salvação, não é apenas ter, é necessário operar a salvação. E como é que opera a salvação? Agindo com atitude de fé, sendo abrigo no meio da tempestade para pessoas que estão desesperadas. Então as pessoas devem se desesperar até que elas se encontrem com você, porque você está sendo treinado em Jesus Cristo para ser um abrigo no meio da tempestade. Isso é muito forte. O segundo elemento que eu quero trazer para a cena, que eu quero que você aprenda aqui comigo, é que o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo tremendo sobre fé, sobre tempestade, sobre como vencer, sobre como ser um abrigo. Jesus passou uma tempestade, Jesus venceu aquela tempestade. Mas Jesus, ele não foi o único, ele consumou a vitória. Só que nós aprendemos com outros discípulos queridos, outros apóstolos queridos, outras pessoas queridas, até mesmo com pessoas de nosso meio hoje, que são uma fortaleza no dia da angústia. Sabe, Salomão, ele era um homem muito capacitado. Ele diz o seguinte: sabe como que você descobre que a sua fé é pequena? Parafraseando o que ele falou: quando vem a luta. Então, se a sua força é pequena no dia da angústia, não é porque ela se apequenou naquele momento, não, mas é que de fato você já era fraco. Só que o reino de Deus, por incrível que pareça, o reino de Deus, ele não é movido, ele não acontece, ele não existe com pessoas fracas. Nós entramos no reino de Deus fracos, mas nós não permanecemos no reino de Deus enfraquecidos. Você entende isso ou não? Você entende isso ou não? Estamos em guerra. E Deus, ele não vai vencer essa guerra com soldados totalmente enfraquecidos. É por isso que ele nos chama para culto, faz a gente levar o evangelho até a sua casa, acessar pelas redes sociais, entrar pela televisão, pelo rádio, por meios, para quê? Para que você seja fortalecido e vença no dia da batalha. Então, o apóstolo Paulo, ele passou uma tempestade grande lá no capítulo 27, eu quero ler com você, 27, versículo 14, eu faço a mesma instrução, de repente você vai ler noutra versão aí, mas eu estou lendo a King James, está aparecendo outra versão para você aí, mas você pode acompanhar comigo. Atos 27, 14 diz o seguinte: todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados.
Passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguimos recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. E temendo que encalhasse nos bancos de areia, no sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pelas tempestades, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-nos com ímpeto contra nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou: Senhores, deveríamos ter dado ouvidos aos meus conselhos para não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teria evitado esse dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida, e te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Essa palavra que Paulo ministrou, a gente até pensa: pastor, eu estou passando uma tempestade grande. Eu tenho certeza que você não está passando a metade da tempestade que Paulo passou. Paulo ficou 14 dias à deriva, perdida no mar. E o que fazer naquele momento? Como ser um abrigo no meio de uma tempestade? Como ser uma fortaleza naquele momento? Sabe, como vivenciar esse momento de crise, sendo ele mesmo ali no meio, estando ele mesmo no meio daquela crise tremenda. Com Paulo eu aprendo claramente que no meio da tempestade, para nós termos um abrigo no meio da tempestade, nós precisamos ter coragem e nós precisamos ter confiança. Coragem e confiança, tá certo? Muitas vezes nós somos envolvidos em tempestades, não porque nós decidimos coisas erradas, ou porque nós fizemos coisa errada, mas nós somos envolvidos em tempestades por muitas vezes porque alguém que está no comando de determinada situação, às vezes até da empresa que nós participamos, do órgão, do local que nós servimos, que nós trabalhamos, até da igreja que nós participamos, tomou decisões erradas. Paulo ele não consentia que o barco fosse ao mar, mas o comandante do navio, ele deixou o barco ir ao mar, cortou ali as âncoras que tinham, o barco ficou à deriva e o vento lhe era totalmente contrário. E Paulo, então, no meio daquela tremenda tempestade, ele fala que os ventos eram tão fortes, no mar Adriático, os ventos eram tão fortes, ao ponto de ele mesmo falar o seguinte: nós não iremos sobreviver, nós iremos perecer. Mas aí, o que é que nós vamos fazer nesse momento? Uma vez que nós não criamos essa tempestade, será que nós vamos dar de costas e deixar que as coisas se acabem? Será que vamos agora culpabilizar os outros por causa dos erros e não assumir uma posição, uma postura de quem vai trazer Deus ao comando da situação? O que é que nós vamos fazer, tá certo? Paulo nos ensina a sermos um abrigo também nesses momentos, no momento de desesperança, uma desesperança que atinge a todos, mas nós não podemos, como filhos de Deus, seguirmos a desesperança alheia. Nós somos chamados como filhos de Deus para trazermos a esperança dele ao mundo. Então, enquanto a esperança é uma linha tênue que nos liga ao cumprimento da promessa, é tênue. Por que a esperança é tênue? Porque a esperança necessita
cotidianamente está ligada, está sendo alimentada pela fé. Quando nós deixamos de seguir a fé, deixamos de alimentar a esperança com fé, na verdade nós perdemos ali e começamos a definhar no que significa ser esperançoso. E nós entramos ali numa desconfiguração completa. Então, é uma linha tênue. Então, são nessas ocasiões que as pessoas entram numa completa desconfiguração e entram numa completa desesperança. E daí que nós conhecemos as muitas síndromes, os muitos transtornos, os muitos ataques, principalmente ataques de pânico. As pessoas entram em desespero nesses dias. Por quê? Por causa que a onda e a tempestade é grande. Sabe, essas coisas que o Senhor nos falou para nós termos um abrigo não é algo a ser vivido futuramente, é algo a ser vivido hoje. Nós vivemos numa sociedade de náufragos, pessoas perdidas, pessoas totalmente desorientadas, pessoas, olha, nós temos muitos casos de suicídios, nós temos muitos casos de pessoas totalmente perdidas em suas posições sociais, suas posições até mesmo de compreensão da sua própria existência. Então, nesse momento, é que nós precisamos ser um abrigo no meio da tempestade. São nessas situações. Tá certo? O que importa completamente no meio de uma tempestade como essa que Paulo passou, não é você compreender os fatos. Compreender é muito legal, mas é preciso você vencer a desesperança. É preciso você vencer ao desespero. Um abrigo fala de um isolamento. Um abrigo fala de um isolamento. De coisas, olha, quando você está dentro de um avião, a cabine está totalmente fechada, lá fora está uma temperatura totalmente diferente da temperatura que está dentro, o ar que tem lá fora é totalmente diferente do que tem dentro. Então, ser um abrigo para as pessoas nesses dias é você levar as pessoas a viverem numa cabine fechada, onde elas sejam protegidas, onde elas sejam ajudadas, onde elas sejam acompanhadas, onde elas sejam alcançadas. Sabe, você é profeta de Deus nesses dias, você é boca de Deus nessa geração. Não é preciso aguardar o reino messiânico. O Messias reina hoje, a partir do momento que nós, seus discípulos, começamos a reinar. Então, a atitude de Paulo de levar encorajamento às pessoas é o que nós mais precisamos nesse momento. Agora entenda, não é um encorajamento baseado assim, vai dar certo, tenha fé, meu amigo. Não é isso, mas é um encorajamento baseado, tendo por base um encontro genuíno com o Senhor. O que Paulo falou? Paulo falou, olha, eu tive um encontro com o anjo do Senhor nessa noite, e ele me apareceu, e ele garantiu que nenhum de nós será perdido no meio dessa tempestade. Ele garantiu que eu vou aparecer lá em Roma. Então, se eu vou aparecer em Roma, vocês também vão aparecer comigo. Embora o barco esteja numa tremenda tempestade, Paulo falava no meio de um furacão, ele diz o seguinte: esse barco, ele vai ancorar em algum lugar, e Deus vai entrar com salvamento, Deus vai entrar com restauração. Ele foi o profeta de Deus naquele momento. Não é preciso ver as coisas acontecendo. Então, não se trata, é lógico, de um mero encorajamento, de uma mera situação, de um mero momento de você dar uma palavra sua para alguém. Mas se trata de um encontro genuíno que você teve com o anjo do Senhor. E a partir desse encontro é que você pode profetizar. Sabe por quê? Falado isso, a Bíblia diz que no outro dia o barco ancorou numa ilha. Eles foram salvos, não só eles, mas todas as pessoas que estavam naquele barco foram salvas. Agora imagine, sabe quem foi salvo naquele barco, no meio daquela tempestade? Foi o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, o governador, o juiz. Não! Eram prisioneiros, eram pessoas vis, eram pessoas que a sociedade não queria. Então, por mais que você ache que o que está acontecendo no mundo seja algo que vá destruir alguém, entenda que o amor de Deus manifestado aos outros, através da sua vida, é para que livre a todos das tempestades, é para que você seja um abrigo quando seus amigos precisarem de uma referência. Sabe quem que eles devem buscar? O seu número. Você.
porque você é profeta de Deus, você é boca de Deus na vida dele, na vida dela, você é um abrigo no meio dessa tempestade. E com Paulo eu entendo que nós precisamos mais que nunca construirmos um caminho de fé e de experiência. Experiência por quê? Porque Paulo, é lógico, aquela não era a primeira situação, digamos, conflitosa de Paulo. Não, ao contrário, Paulo já tinha vivido muitas situações desastrosas. Quando você lê ali, quando ele escrevia aos Coríntios, ele dizia o seguinte: olha, eu já passei por várias lutas, mas ainda estou de pé. No meio das lutas eu aprendi a construir raízes, eu aprendi a construir coisas que me fizeram entender o mover de Deus no meio da luta. Então, quando veio a tempestade, Paulo sabia que ele já tinha passado por aquilo. Então, é como se ele dissesse o seguinte: sabe aquilo que você está passando, meu amigo, minha amiga? Sabe o que você está vivendo? Sabe, eu já passei por essa situação. Eu já tive essa experiência. Eu sei como Deus me salvou e Deus vai te salvar. Eu sei como Deus fez e Deus vai fazer. Eu sei como Ele agiu e Deus vai. Assim, você tem que ter experiência. Não reclame quando Deus te dá experiência para fortalecer a sua fé. Quando você reclama, você está dizendo que Deus, eu não quero ter essa experiência. E Deus fala: então tá bom. Então você não será um abrigo no meio da tempestade para ninguém, porque você não quer colocar a sua fé em prática. Você não quer praticar aquilo que eu estou lhe ensinando. É necessário mais que nunca nós temos essa postura. Nós temos essa atitude de alguém que vivencia, que vive essa situação de fé, que está totalmente vivenciado. Nós aprendemos também que nós carecemos de elementos que nutram a fé através de um relacionamento genuíno. Relacionamentos superficiais com Deus causam coisas boas, situações agradáveis. Relacionamentos genuínos causam fortalecimento no meio da adversidade. Nós aprendemos que nós precisamos crer piamente que tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Todas as promessas, diga comigo, todas as promessas. Diga todas as promessas que Deus fez para mim. Nenhuma delas deixará de ser cumprida, desde que eu esteja no local, no momento e na situação que Ele determinou. Então não é algo que vai acontecer automaticamente. Mas Paulo estava no meio da tempestade. O anjo apareceu para ele e disse: olha, Paulo, você é um refúgio para essas pessoas aqui. E Paulo então se apresenta e Deus usa. Nós aprendemos também com Paulo que o barco não vai afundar com você dentro dele. Por causa de você, muitas coisas ruins que iriam acontecer a outros não acontecem. Por que Deus te colocou nessa situação? Por quê? Porque Deus sabia que você teria força suficiente para suportar. Por que Deus te colocou nesse negócio? Porque Deus sabia que você iria aguentar. Mas Ele sabia também que por causa de você, muitas outras pessoas iriam aprender a viver e a ter uma vida de fé. E Deus iria usar a sua vida para fortificar e para fortalecer a vida de muitas outras pessoas. E Deus te colocou nessa situação. Por quê? Para que outras pessoas também sejam edificadas. Então, nesse momento que vem a luta, que vem a tempestade, é o momento de nós darmos glórias e graças a Deus, porque nós estamos sendo instrumentos para a edificação do seu reino aqui na terra, e nós estamos sendo um abrigo para aqueles que vivem em desesperança. Você entende isso, sim ou não? Sim ou não? O terceiro ente que eu quero convidar para essa situação, a terceira pessoa que eu quero que nós entendamos, está lá em Êxodo capítulo 14. Eu lembro quando eu era criança, tem uns textos da Bíblia que a gente assim grava, né? A gente, né? Presta atenção aqui rapidinho, presta atenção, que eu estou falando tão importante, presta atenção. Se não puder prestar atenção, pode sair, não tem problema não. Se for para ficar, tem que prestar atenção, tá bom? Eu sou chato. Porque isso é muito claro, isso é muito caro. O que eu estou falando aqui pode mudar a sua vida completamente, de verdade. Tá certo? Então, tem uns textos da Bíblia que a gente assim pega. Eu lembro que eu vi aquele texto lá de Êxodo 14, o mar se abrindo,
Meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Pai. Até hoje eu me pego pensando como que é aquela cena. É algo assim que me arrebata o pensamento, me leva a ter uma atitude de fé, aquilo ali, tá certo? Então, Êxodo 14 diz o seguinte, versículo 9: os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Sabe, esse texto é um texto assim que, meu Deus, o mar se abriu. Não foi um garapézinho não, um riacho, foi o mar se abriu. E o povo passou. Então, nesse momento com Moisés, eu aprendo que no meio da tempestade, é claro que a tempestade que Moisés estava vivenciando ali não era uma tempestade de água, mas era uma tempestade de indecisão, uma tempestade de luta ali, e uma tempestade de areia muito grande que o exército de Faraó estava provocando. Então, no meio dessa tempestade, o que fazer? Jesus no barco nos ensina, Paulo no barco nos ensina. Agora Moisés, diante de uma grande situação, de uma grande tempestade de areia que se levanta, o que fazer? Ele nos ensina a termos ousadia, a termos firmeza e a termos visão. Não perdermos na ousadia, não enfraquecermos, mas sermos firmes e a termos visão. É comum que nós murmuremos e que a murmuração atinge o coração das pessoas, inclusive de líderes cristãos. E hoje eu vi, assim, a murmuração, ela é muito sutil. E como é que ela acontece? Ela acontece muitas vezes de uma maneira que as pessoas entram no estado de murmuração até mesmo sem perceber. Eu vi hoje um movimento de pessoas, pastores, líderes, convidando para o dia da marcha da família, a família contra... Gente... A hora que eu me movimento, de verdade, você pode até me criticar também. A hora que eu me movimento, a hora que eu me envolvo no movimento social, em detrimento do tempo de fé, de oração que eu tenho que dispor, eu estou sendo um hipócrita. Eu estou sendo um murmurador. Isso está me atingindo. Tá certo? Então os hebreus, eles desenvolveram uma capacidade enorme, de comparação, sabe? A comparação que nós fazemos, a forma como nós vivenciamos, sabe? Você pode estar passando a tempestade hoje e dizer o seguinte: não, mas antigamente, quando eu era lá do mundo, quando eu fazia aquilo, isso não me acontecia. Você pode estar passando uma crise financeira enorme, mas você diz: mas antigamente, quando... isso é ruim. Comparação não é bom. Não é bom nós nos compararmos com quem é melhor, porque isso vai nos frustrarmos. Você deve olhar e procurar ser bom. Não é bom nós nos compararmos com um passado de glória, porque também vai frustrar o nosso presente e vai complicar o nosso futuro. Então, os egípcios aprenderam a viver uma comparação enorme, sabe? Nós estamos sofrendo agora, nós nem queríamos vir para o deserto, mas quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos comida, nós éramos escravos, mas nós tínhamos o que comer, e nós não passávamos por essas tempestades, Moisés.
O Evangelho de Jesus é um evangelho de perdas, bote isso na sua cabeça. Perdas, ou seja, troca de sentido, troca de valores, de perdas. Se você ainda não perdeu vindo para Jesus, então é porque Jesus ainda não entrou no evangelho que você vive. Não, sim, se você ainda não perdeu, assim, voltar ao Egito sempre será a primeira opção para quem nunca saiu dele. Sabe qualquer coisa? Vou me desviar, vou voltar para o... porque o mundo nunca saiu de você, rapaz. Se você tivesse convertido, você tinha nojo. O apóstolo Pedro, quando falou desse assunto, ele disse o seguinte: olha, aquele que volta para o mundo de pecado é como um cachorro que vomitou, e agora o que ele faz? Ele se volta e come o vômito. Olha como isso é ruim. Então, voltar para o Egito sempre vai ser a melhor opção para quem nunca saiu dele. Diga comigo: eu já saí do Egito e o Egito saiu de mim. São duas coisas que precisam se complementar. Você sai do mundo, mas o mundo também precisa sair de você. São valores e métodos e coisas diferentes. No meio da tempestade de areia que se levanta, os filhos de Israel levantaram os olhos e olharam horizontalmente. Meu Deus! Sabe, Belzinha, lá vem a tempestade, lá vem o carro de Faraó. Meu pai, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, eu vou acabar, eles vão nos matar. Meu Deus, as crianças, todo mundo chorando porque aprenderam a olhar horizontalmente. O olhar horizontal, ele é bom em dois momentos que você deve guardar no seu coração. O primeiro momento do olhar horizontal é bom. O olhar horizontal é bom quando? O olhar horizontal é bom quando você para ver as promessas que Deus te prometeu que serão cumpridas aqui na terra. Deus te prometeu um curso superior de verdade, você vai olhar e vai tomar posse. Deus te prometeu a possessão de uma empresa, de uma igreja, de algo para você trabalhar. Você vai olhar horizontalmente, são conquistas feitas no reino material aqui entre os homens. Ou então, você vai olhar horizontalmente quando o povo... Isso aconteceu com quem? Com Moisés, e aconteceu com Abraão. Ambos olharam e a terra, olharam o local e ficaram maravilhados com a promessa que Deus tinha feito. Mas, outro momento também que a visão horizontal é boa, quando nós olhamos para uma visão horizontal e vemos o que paira sobre o templo, o que paira sobre o tabernáculo, o que está pairando ali. Então, que foi a visão que os israelitas tiveram no deserto. Eles olhavam para ver o movimento de Deus através da nuvem, eles não olhavam para cima, eles olhavam para frente, porque o tabernáculo estava no horizontal deles. Então, quando eles olhavam para o horizontal, eles viam uma nuvem em cima do tabernáculo. Se a nuvem se movimentava para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, eles se levantavam e marchavam de acordo com o movimento das nuvens. Fora essa situação, nenhuma outra, pelo menos que eu lembre a princípio, será boa. Nós temos que olhar para onde? Para cima. Olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. E quando os filhos de Israel olhavam para o frente, horizontalmente, eles entraram em desespero. Então, no meio da tempestade, ao invés de nós termos um abrigo, nós não conseguiríamos ser se nós olharmos para as coisas que são meramente humanas, meramente comportamentais, meramente, mas todo mundo acontece isso. Não é todo mundo, não é com todo mundo. Sermos um abrigo contra a tempestade em ocasiões como essas, que não tem saídas lógicas. Por quê? Porque o Egito vinha atrás com os carros e cavaleiros, o Faraó vinha, na frente tinha um mar, estava difícil, tá certo? Nos exigirá de nós muito conhecimento, um conhecimento profundo na palavra de Deus. E Moisés, ele evocou esse conhecimento quando ele leu lá em Êxodo capítulo, ele falou a palavra que nós lemos em Êxodo 14:13, quando ele diz o seguinte: olha, então Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais tornareis a ver. Sabe como é que ele manifestou? Sabe, vem a tempestade,
Você não tem conhecimento da palavra, você precisa então ter um conhecimento, porque é ela que vai te nutrir nesse momento. Moisés falou: olha, não temas. Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó uma descendência, e nós somos a descendência. Então os egípcios não podem vencer a descendência de Deus. Os egípcios não podem ser mais fortes do que o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos, ele operou poderosamente no Egito, e ele agora vai operar poderosamente no deserto. Vocês verão que os egípcios que vocês veem nesse momento, vocês nunca mais os acompanharão com seus próprios olhos, porque eles nunca mais existirão. É preciso, no momento dessa tempestade, você aprender a usar a palavra que Deus tem lhe dado. E onde é que está essa palavra? Está na Bíblia. Está naquilo que você recebe todo dia de alimento, na Bíblia. Porque todo povo carrega uma promessa. E o povo que está em desespero nesses momentos agora também carrega uma promessa. Então é preciso que você aprenda então a investir tempo descobrindo qual é a promessa, porque se você descobrir a promessa, você vai aprender a ser um abrigo no meio da tempestade. Moisés nos ensina muitas e preciosas lições sobre como sermos um abrigo no meio da tempestade, lições das quais nós precisamos aplicar hoje. Primeiro, nós precisamos conhecer as promessas. Conheça as promessas de Deus. Quais são as promessas que Deus tem determinado para o povo que você está inserido? Qual é a promessa de Deus para a sua família? Isso. Pode todo mundo estar em desespero nesse momento na sua casa. Pode você ter parentes enfermos, hospitalizados, morrendo. Qual é a promessa de Deus? Porque se tem uma promessa, vai ter salvação. Se tem uma promessa, vai ter cura. Se tem uma promessa, vai ter libertação. Se tem uma promessa e você é conhecedor da promessa, então ninguém pode prevalecer sobre uma promessa que Deus fez na sua vida, principalmente se você toma posse dela. Moisés conhecia a promessa. Ele não se deixou vencer pelos egípcios que estavam vindo. Por quê? Porque ele conhecia a promessa que Deus tinha para aquele povo. Segundo, esteja na execução da vontade de Deus. Deus não se responsabiliza por pessoas que estão fora da vontade dele. Deus não se responsabiliza pelas atitudes de infiéis. Deus não se responsabiliza pela atitude de pessoas que são falsas, que são traidoras. Deus não se responsabiliza. Mas eu quero, como profeta de Deus, dizer para você nessa noite que Deus, ele se responsabiliza por você quando você mantém a fidelidade nele, quando seus olhos estão fitos nele. Pode vir o Egito, pode vir todas as coisas contra você, mas você não será atingido. Você será um abrigo no meio da tempestade, você será uma luz no meio da escuridão. Por quê? Porque a luz não brilha no meio da claridade celeste, a luz brilha no meio das trevas infernais, e Deus tem te chamado para ser luz nesses dias, para ser um abrigo no meio da tempestade, para ser um ponto de refrigério para aqueles que estão desesperados. Muitas vezes nós somos passivos nessa situação. Nós queremos que Deus faça, Deus haja, que Deus invente, que Deus crie, mas Deus fala: não, eu tenho um negócio com você. Terceiro, não tenha medo do que você está olhando à frente. Você pode ver à frente um mar, e esse mar está difícil de abrir. Sabe, enquanto você olha o mar, qual é a ordem que Deus dá? Sabe, Salomão, que era um homem muito inteligente, dizia o seguinte: aquele que olha o vento e não lança sua semente, nunca colherá o fruto da sua sementeira. Mas aquele que lança a sua semente, que para de olhar o vento, esse certamente terá uma grande colheita. Então, parafraseando o que Salomão disse, foi mais ou menos assim, quando que eu falei primeiro. Então, lance a sua semente. Lance a sua semente no meio da luta mesmo. Lance a sua semente. Não olhe para o que está à frente. Moisés sabia que tinha uma palavra, e ele então ouviu a palavra do Senhor quando disse para ele: Moisés, não clames a mim. Então o que eu te falo nessa noite como profeta de Deus: não clame mais a Deus por essa situação. Não clame mais a Deus por causa dessas coisas ruins que estão acontecendo. Não levante mais o seu clamor nesse sentido, mas marche. Moisés, o Senhor falou: Moisés, diga ao povo que marche. E
o povo então começou a marchar, e as águas foram se abrindo. A partir do momento que eles marcharam, colocando o pé em água, a água foi se abrindo, até que eles passaram a pé enxuto. Diga comigo: Deus vai se movimentar à medida que eu movimento a minha fé em direção à sua promessa. Se eu não me movimentar, os céus não se movimentarão. Diga: se eu não me movimentar, os céus não se movimentarão. Os céus não atingirão o nível de fé que eu preciso. Se eu estou estagnado, não crendo, estou reclamando, estou ali diante de um mar, diante de uma situação difícil, Deus não vai agir. Você entende, sim ou não? Deus não vai agir. Troque a murmuração pela atitude de marchar diante da impossibilidade. Troque de verdade. Está ruim? Pode marchar. Está doente? Levante e repreende o mal na autoridade do nome de Jesus, que o mal vai sair. Está enfermo, está passando o quê? É na autoridade do nome dele que vai marchar, que vai sair. Nós somos convidados ao servir o Senhor como um exército, para sermos um abrigo no meio da tempestade. Nós vivemos hoje no momento que o país todo está clamando que venha uma intervenção militar, que sejamos salvos pelos militares. Olha, Romanos fala que a criação, ela geme, ela anseia, ela clama em desespero pela manifestação dos filhos de Deus. E você é filho de Deus nessa geração. Não pode deixar que a geração clame, mas você é um abrigo para todas as pessoas desesperadas no meio dessa tempestade. Você crê, sim ou não? Tempestades de areias são vencidas com muita água. Vem a tempestade de areia lá no deserto. Sabe como é que você vence a tempestade de areia? Tem que vir chuva. De verdade. Quando vem a chuva lava a atmosfera que tem pesada de areia. E aquela atmosfera pesada de areia fica clarinho. O céu esclarece, fica tudo claro. Para você vencer, para nós vencermos as tempestades de areia, nós precisamos clamar pela chuva do Senhor. Que venha a chuva dele. Pode vir o pessoal do louvor também, pode vir me acompanhando aqui. Que venha a chuva dele. Que venha a chuva dele. Que venha a chuva dele. Nós precisamos buscar com mais sede tudo aquilo que é do Espírito Santo. Buscar com mais ousadia. Buscar com mais alento. Sabe, precisa vir chuva sobre a sua casa. Levante sua mão agora, você que está sentado aqui comigo, vamos ficar em pé. Levante sua mão agora, profetize sobre a sua casa para vir chuva. Chuva, bastante água, chuva do Espírito Santo, água do Espírito Santo, para vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que está me assistindo aí em casa, você que está acompanhando em casa, clame ao Senhor agora, para vir uma chuva, para cessar essa tempestade de areia, porque o mar vai se abrir, você vai passar a pé enxuto, você é vitorioso, a sua casa é uma casa vitoriosa, a sua família é uma família vitoriosa. Essa tempestade não vem para te acabar, mas ela vem para te fortalecer, para te ensinar a ser um abrigo no meio da tempestade, ensinar a viver no meio da tempestade. Isaías capítulo 32, versículo 2 diz o seguinte: cada ser humano, diga comigo, cada ser humano será um esconderijo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Será como corrente de água em plena terra árida, como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. É preciso como nunca que sejamos abrigos, contra as tempestades, porque nós vivemos dias de muitas tempestades sobre todos, e é a nós que o Senhor quer usar. Pessoas em desesperos precisam ter o seu e o meu número disponível. Por falar em número, se você quiser contactar comigo, aí, poucos pastores fazem isso, mas eu faço. Tem a rede social da Igreja Parecida do Imimi, tem.
Você entra na rede social, então você tem também no Google, entra lá na página da igreja no Google, Mante Ceará. Lá tem um telefone de contato. Você pode apertar lá o telefone de contato, você vai ligar direto para mim. Eu vou atender você nesse número aqui que está aqui comigo. Nós vamos orar juntos. Essa tempestade vai sair. E tem liderança rede de jovens orando para que tempestades cessem. Tem a live que a pastora faz, né, pastora? Com as mulheres, e tempestades são tiradas da vida das pessoas. Nós fomos chamados para sermos um abrigo no meio da tempestade. Sabe por quê? Bote a mão aí, quem está do seu lado. Isso, aqui no louvor também. Ministra aí. Sabe? O que Provérbios 10, 25 fala? Ele diz o seguinte: olha, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Diga comigo, como passa a tempestade. Como passa a tempestade. Diga, como passa a tempestade. Como passa a tempestade. Assim desaparece o perverso. O perverso. Mas o justo permanecerá firme para sempre. Para sempre. Como passa a tempestade. Coloca aí para mim. Como passa a tempestade. Assim desaparece o perverso. Mas o justo permanecerá. Porque você precisa ser um abrigo no meio da tempestade, porque as tempestades são passageiras. Não existe tempestade que seja eterna, duradoura. Chove forte durante o dia, durante a noite, qualquer momento, mas poucas horas depois a tempestade já passou. E quem é justo, continua firme, continua inabalável, continua ali constante, continua perseverante, continua atuante, continua bravo na sua maneira de ser e de agir, e valente na maneira de conquistar. Por quê? Porque Deus está preparando os justos para serem abrigos no meio da tempestade. Amém? Então vamos só para nós orarmos. Eu quero orar com você. Com Jesus nós aprendemos a ter calma e autoridade. Diga comigo, calma. Coloca a mão no seu coração, diga calma. E autoridade. Diga, Jesus me ensina. Diga, Jesus me ensina a ter calma e a ter autoridade no meio da tempestade. Então pega esses dois elementos para construir um abrigo. Qual é? Calma e autoridade. Calma e autoridade. Como é que você vai construir esse abrigo no meio da tempestade para os outros? Exercendo calma, exercendo autoridade. Cadê você? Está aqui? Pode vir. Amém, amém, amém. Calma e autoridade. Com Paulo nós aprendemos a ter coragem e confiança. Diga comigo, coragem e confiança. Diga, por mais que a situação seja muito difícil, ao ponto de pensarmos que nenhuma pessoa sobreviverá, é preciso, acima de tudo, termos coragem e termos confiança. Com Moisés nós aprendemos algo tremendo. Com Moisés nós aprendemos que no meio das tempestades, das indecisões, nós precisamos ter ousadia, firmeza e visão. Diga comigo, ousadia, firmeza e visão. Diga 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 comigo agora, calma, autoridade, coragem, confiança, ousadia, firmeza e visão. Estes são alguns dos elementos que farão você construir e ser um abrigo no meio da tempestade. Que Deus te abençoe poderosamente. Bote a mão no seu coração, nós vamos orar. Vamos orar juntos de maneira que nós vamos clamar ao nome do Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus, o Senhor poderia usar anjos, qualquer ser celestial que nós estudamos essa semana em Apocalipse. O Senhor quer usar a nós, como igreja. O Senhor quer usar a nós, o teu povo, para sermos abrigo no meio da tempestade, Pai. E nesse momento eu declaro que muitos abrigos estão sendo construídos agora por filhos teus.
a desesperança, a angústia, a falta de fé. Ó meu Deus, essas coisas não vão atingir o coração das pessoas, meu Pai. Não vão. Elas sabem que podem confiar no Senhor, meu Deus. Então todo desespero que quer se manifestar para atingir os teus filhos, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus. Toda falta de autoridade, toda forma de uso inadequado da autoridade que o Senhor nos deu, Pai, nós repreendemos também na autoridade do nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, toda ausência de coragem, de medo, toda frequência de medo, toda ocorrência de pavor, de desespero, meu Deus, nós repreendemos, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Toda falta de confiança nas suas promessas, naquilo que o Senhor tem prometido, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, toda falta de ousadia, de crença no que o Senhor falou, meu Pai, que são elementos destrutivos da construção da nossa identidade, da nossa forma de ser um abrigo no meio da tempestade, as pessoas desesperadas. Nós repreendemos, meu Deus, toda inconstância que tem agido no nosso meio para nos fazer titubear no pensamento, na fé, na autoridade do Teu nome, que nós agimos de maneira errada, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus. Toda pouca visão, toda visão turvada, toda falta de compreensão plena do Teu querer, Pai, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus. E nós invocamos para a construção do nosso alicerce, do nosso abrigo, para nós sermos o que o Senhor quer para nós. Nós desejamos e queremos que o Senhor nos dê e nos ensine a ter calma, meu Deus, a ter calma, a saber que a tempestade ela é passageira, meu Pai, a exercermos a autoridade que há no nome de Jesus, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, e o Senhor Jesus recebeu de Deus um nome que é sobre todo nome, um nome que está acima de todo nome. É ao nome de Jesus, meu Pai, é ao nome de Jesus, meu Deus. E toda, meu Deus, nós invocamos também a coragem para nós vencermos as lutas que vêm, meu Deus. A confiança necessária, meu Deus, para nós agirmos, meu Pai, com a garra e com a força que o Senhor tem para nós, meu Deus. Ó, meu Deus, a ousadia, a intrepidez, conforme diz lá em Hebreus, sermos intrépidos na fé, crendo na Tua palavra, na Tua promessa. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo sobre a nossa vida, Pai, toda firmeza e toda visão clara, tudo aquilo que vem para clarificar a visão do Senhor em nossa vida, Pai. Nós requeremos e declaramos na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Domingo que vem nós estaremos às 18 horas lá da igreja, no outro cenário. Nós temos uma programação, coloca novamente a programação em meio dos eventos da semana. A gente vai ver a programação mais uma vez e na sequência o pessoal do louvor entra, a gente faz o encerramento aqui. E em nome de Jesus, que você seja tremendamente abençoado. Amém. Deus te abençoe.